Olá! Estamos de volta ao nosso curso A Carta aos Hebreus. E esta é a última aula. Que jornada! E quantos ensinos preciosos nós aprendemos, consideramos, testemunhamos e apreciamos no decorrer de todas essas 40 aulas. Mas aqui, neste capítulo 13, temos visto como servir a Deus de modo agradável, aceitável, com reverência e santo temor, de acordo com o capítulo 12, versículo 28. Sim, como servir a Deus deste modo. Fazendo uma recapitulação breve, vimos que os versículos de 1 a 6 nos disseram que é demonstrando amor aos irmãos, sendo hospitaleiros, cuidando dos perseguidos, honrando o casamento, e não se dando à ganância. Os versículos de 7 a 16 nos mostraram ainda que é observando verdadeiros modelos cristãos, afastando-se de falsos ensinos e oferecendo genuínos sacrifícios a Deus. O encerramento será com as exortações finais. E por dar considerável atenção a figuras de liderança, o texto será dividido em 3 partes. Primeira, consideração pelos líderes atuais, versículos 17 a 19. Segunda parte, oração do líder, versículos 20 e 21. E a terceira e última parte, desejos do líder, versículos de 22 a 25. Mas antes, como fazemos em todas as aulas, vamos à leitura do texto. Hebreus capítulo 13, versículos 17 a 25. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Agora sim, depois da leitura, vamos à primeira parte. Consideração pelos líderes atuais. Versículos 17 a 19. Uma expressão de amor fraterno na comunidade de fé, de acordo com o que vimos no versículo 1 deste capítulo 13, é o relacionamento entre os membros e seus guias ou dirigentes, como está aqui no versículo 17. O versículo começa com obedecei. Trata-se de uma ordem, mas obedecei não significa simplesmente seguir o que o líder diz cegamente. Claro que não. Esse verbo no original está num tempo que não existe em português. Chama-se voz passiva média. Ele tem o sentido de persuadir. Significa o seguinte: deixem-se persuadir por vossos dirigentes. A palavra persuadir significa convencer. Desse modo, os membros não deveriam oferecer obstáculo à obra de convencimento dos líderes. Isso também significa que os membros deveriam ser obedientes ao líder, não a qualquer líder, mas só o que se empenhasse em convencer sua igreja. Mas aí vem a pergunta: convencer do quê? Ora, da mensagem bíblica, do significado da palavra de Deus. Mas o convencimento não pode ser apenas intelectual. Tem de ser também por meio do seu testemunho de vida.
Como se vê, o líder a ser obedecido é o que ensina a palavra de Deus e também aquele que vive segundo esta palavra. Então, uma vez convencido, o que é que o membro deveria fazer? Reconhecer que foi convencido pelo líder e submeter-se à sua autoridade. É como beber água. Depois que se sabe que a fonte é boa, beba à vontade. Agora, há um outro ponto aqui. Ainda que a palavra autoridade não esteja no texto, ser submisso tem este sentido. A palavra original em grego, hypekete, usada só aqui no Novo Testamento inteiro, tem significado e uso militar. Significa estar envolvido em uma batalha, até o momento da rendição. Depois que alguém se rende, aí não questiona mais. Como se vê, para que essa obediência e submissão aconteçam, é necessário que o líder seja alguém que se relacione com os irmãos e irmãs na comunidade de fé, e não aquele que fica só lá no gabinete pastoral, ou um líder que não conheça seus membros e nem se preocupe com isso, como ocorre em muitas igrejas e não só nas muito grandes. A responsabilidade da liderança é enorme, tanto que a palavra de Deus diz que velam por nossas almas. Isso significa literalmente que perdem o sono por nossas vidas, ou seja, não dormem, ou que são incansáveis. A vida de cada membro da igreja é muito preciosa e o líder de Deus sabe muito bem disso. Daí sua preocupação com o crescimento de todos, seu envolvimento com a saúde espiritual do rebanho, sua vontade de ver a obra de Deus prosperando. Como se isso não bastasse, na qualidade de mordomos, ou seja, de administradores da obra do Senhor, deverão dar conta dessa obra, ou seja, dessas vidas. Isso significa que tudo que estiver ao alcance dessa liderança cristã, deverá ser feito para que não seja o motivo de qualquer fracasso. Como se pode ver, a posição de liderança já tem um peso natural. Por isso, e agora é a vez da igreja, a igreja deve fazer com que seus dirigentes tenham um ministério o mais alegre possível. Mas pode ser que isso não aconteça, e em vez de trabalharem com alegria, eles comecem a gemer. Aqui, o autor usa uma palavra empregada na linguagem do comércio. Ele diz que se o dirigente gemer em seu trabalho por causa da igreja, isso não nos trará lucro. Por quê? Bom, o texto não fala de perda de privilégios depois da morte. Por isso, pode-se entender que os que assim agem acabam tendo aqui, nesta vida, uma existência desagradável. O motivo só pode ser o de não receber a boa palavra de Deus, os conselhos do Senhor, as orientações para uma vida abençoada por uma liderança santa. Quem dá as costas ao que Deus colocou para o crescimento da igreja só recebe o contrário, ou seja, prejuízo pessoal, de um modo ou de outro. Os versículos 18 e 19 trazem um pedido de oração. Está no plural, indicando que o autor está com outros, do lugar de onde ele escreve. A primeira afirmação do pedido é a razão do porquê a igreja deveria orar por ele. Ele está convencido de que tem boa consciência. Bom, consciência, nessa carta, como nós já vimos, significa o ser interno, as disposições, a inclinação para um correto relacionamento com Deus e com os irmãos. Em resumo, significa que não há obstáculos entre ele e Deus e entre ele e a igreja. O autor também não diz que ele é perfeito, mas que é desejoso de, em tudo, portar-se corretamente, como está em outra versão. Essa clareza de propósito elimina qualquer desconfiança e aumenta a certeza de que ele é um líder a ser imitado. O versículo 19 mostra sua ansiedade em ver os irmãos, mas ele acredita que isso acontecerá mais rapidamente
se a igreja orar por ele. E estamos começando a segunda parte, oração do líder, versículos 20 e 21. Como temos visto por toda esta carta, oração é algo muito importante para o autor de Hebreus. Tanto que, primeiro ele pede oração, agora o pastor autor ora pela igreja. O versículo 20 começa indicando a fonte da paz, Deus. Temos aqui um toque de Paulo. Eu vou deixar apenas as referências, depois você confere, onde você verá o apóstolo Paulo falando do mesmo modo, o Deus de paz. Romanos, capítulo 15, versículo 33, ainda Romanos 16, versículo 20, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, e Filipenses, capítulo 4, versículo 9. São apenas alguns exemplos. Paulo tem mais referências sobre o Deus de paz. Veja ainda que o autor santo reconhece que o nosso Deus é um fogo consumidor e também o juiz de todos. Mas Deus é Deus de paz, porque fez uma aliança eterna pelo sangue de Jesus Cristo, trazendo paz ao estender perdão aos pecados passados e despertando obediência. O autor também lembra que Jesus, o mediador da nova aliança, ele foi trazido dos mortos, reconhecendo que a morte, sim, ela é real, mas não é final. Todos enfrentarão, ou todos enfrentaremos a morte. Mas Hebreus diz que esse poder não deve intimidar o fiel, porque a vinda de Jesus antecipa o que Deus fará por seus muitos filhos e filhas, como vimos lá no capítulo 2, versículo 10. A seguir, temos uma mudança de foco. Ao chamar Jesus, o grande pastor de ovelhas, o autor tira a atenção da morte sacrificial de Jesus, lá no passado, para sua liderança na comunidade viva, no presente. E, sem dúvida, os membros devem realizar a vontade de Deus. Mas é o próprio Deus quem vai equipar, quem vai prover os meios para que sua vontade seja realizada pela comunidade de fé, como está aqui no versículo 21. A vontade de Deus é fidelidade, obediência e amor a Deus e ao próximo. Agora, anote isso aí. É a ação de Deus que torna a ação do ser humano possível. E agora a terceira e última parte, desejos do líder, versículos 22 a 25. Por fim, o autor encoraja seus leitores para que suportem, ou seja, que aceitem sua pequena carta, porque ele diz que vos escrevi resumidamente. Com isso, o autor dá a entender que ele queria mesmo era estar presente, pessoalmente, com todos e falar tudo aquilo, mas dada a urgência, ele enviou uma carta. Mas sua intenção é ir o quanto antes se encontrar com aqueles irmãos. Prova disso é que se Timóteo não puder acompanhá-lo, ele irá sozinho. Como foi dito na introdução, este estudo defende que o autor escrevia para quem estava em Roma. Daí ele dizer que, dentre os vários que estavam com ele, os da Itália mandavam saudações. A carta termina com uma saudação a todos, guias e santos, como está lá no versículo 25. Fica então o pedido, o desejo e a certeza de que só mesmo o favor de Deus, ou seja, a sua graça, é o que mais precisam como peregrinos na caminhada de fé neste mundo. A aula terminou, mas mesmo as saudações finais da carta nos fazem pensar. Elas nos levam às últimas reflexões. Vemos muitas e grandes lições nessa carta maravilhosa, e isso foi assim porque ela é a palavra de Deus. Da lição que vimos, porém, vale destacar 3 pontos. Primeiro, pior do que não ter liderança espiritual é não seguir nossos líderes cristãos. Quem vai explicar isso é Crisóstomo, influente cristão da Igreja Antiga, que viveu entre 347 e 407 depois de Cristo.
Crisóstomo disse que, quando não temos líderes espirituais, podemos errar, mas quando desconsideramos nossos líderes, sempre vamos errar. Se colocamos um alarme em casa ou temos um conselheiro financeiro, a gente não questiona a empresa de segurança nem o especialista em finanças. Isso porque nos preocupamos com nossa segurança e com nossos bens. Mas porque não temos o mesmo cuidado com nossas vidas quando os que receberam dons de Deus para se envolverem com nosso bem-estar espiritual nos orientam sobre nossas atitudes e simplesmente as desconsideramos? Pior ainda, por que, por vezes, fazemos com que o ministério desses que vão dar satisfação a Deus por esse trabalho seja mais pesado do que deveria? Lembre-se, uma simples falta à adoração coletiva não é uma simples falta. Tudo conta, tudo preocupa. O que se torna peso para nossos líderes é, com certeza, um prejuízo para nós. Segundo ponto. Você deve ter observado que não foi feito qualquer comentário sobre Timóteo quando o versículo 23 foi citado. Isso foi feito de propósito. A gente fala dele agora. Esse Timóteo, tudo indica, era o companheiro de Paulo em suas viagens, como vemos aqui nessa lista de referências no livro de Atos dos Apóstolos. Além disso, ele também esteve envolvido na composição de 6 cartas do apóstolo Paulo, como comprovam estas referências. É claro que depois você pode parar o vídeo e conferir uma por uma. Mas tem outro detalhe que chama também a nossa atenção. Timóteo era alguém que até os mais importantes queriam apreciar a sua companhia. Tanto Paulo como o nosso autor aqui aos Hebreus queriam viajar com ele. Isso comunica muito a todos nós. Quem quer estar conosco? Quem quer ficar conosco? Quem quer viajar conosco? Quem quer dividir as suas ansiedades conosco? Quem quer contar demais com a nossa presença? Quem precisa de nossa alegre companhia? Será que estamos sendo tudo isso para as outras pessoas? Somos desejados? Se não, por quê? E agora a terceira e última observação. Uma das coisas que mais causa espanto a qualquer líder cristão é a falta de interesse na mensagem bíblica por parte dos cristãos em geral. Por que dizer isso agora, aqui neste final de curso? Bom, o motivo é que todo esse ensino de Hebreus de nada adiantará se não nos levantarmos de nossa comodidade espiritual e nos colocarmos em movimento. Para nada adiantará conhecimento bíblico não colocado em ação. Uma Bíblia aberta numa sala é tão sem utilidade quanto uma Bíblia fechada. As duas ficam cheias de poeira. Assim é um cristão, uma cristã, que não vive o que sabe. É inútil. É verdade que precisamos de Deus, nós precisamos do favor de Deus em nossas vidas para cumprirmos a sua vontade. Mas uma vez equipados, como diz o versículo 21 desse capítulo 13 que nós acabamos de ler, nós não podemos fazer outra coisa que não seja vivermos para a sua glória para sempre. Amém. É isso. Final de curso. Espero em Deus que você tenha sido abençoado, abençoada pela leitura, exposição e aplicação da Palavra de Deus, conforme revelada na carta aos Hebreus. Que este tenha sido um tempo de conhecimento, um tempo de reflexão e de mudança de vida. E lembre-se, estamos todos na caminhada de fé. Uns mais à frente, outros mais lentos, mas todos nós, um dia, nos encontraremos lá na chegada, quando receberemos o prêmio que nos aguarda: Jesus Cristo. Bom, se você gostou dos conteúdos deste curso e quer compartilhar com outras pessoas, fique à vontade. Você também ajuda muito na divulgação, fazendo tua inscrição no canal, deixando um like ou fazendo um comentário. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.